Olá, turma! Aqui é a professora Maíra e na aula de hoje nós iremos trabalhar com o assunto variações linguísticas. Inicialmente, se nós formos considerar o país em que a gente vive, o território brasileiro, nós sabemos que a língua que nós utilizamos é a língua portuguesa. Essa língua nós fomos aprendendo desde o início de nossas vidas, desde a infância, e fomos aprimorando o conhecimento sobre a língua portuguesa com o passar do tempo até chegarmos na fase adulta. Mas essa mesma língua portuguesa, ela vai apresentar o que a gente chama variação. O que é variação? Variação pode ser entendida como algo que apresente mudanças ou diferenças. Se considerarmos variação linguística, a linguística tem relação com a língua portuguesa, com o idioma que a gente fala. Ou seja, linguística tem a ver tanto com a forma como a gente escreve, como com a forma que a gente fala. Então, quando a gente fala variação linguística, nós estamos nos referindo a tudo que a gente utiliza de forma diferenciada para utilizar a língua portuguesa. Dentro dessas diferentes formas de utilizar a língua portuguesa, alguns fatores são importantes, como a região de quem fala, se a pessoa é da região norte, nordeste, sul, sudeste, o momento histórico, se a gente lê um texto que foi escrito hoje ou um texto que foi escrito no século passado, o grupo social ao qual a pessoa pertence, e também a situação em que a pessoa está falando. Para iniciar, nós temos primeiramente a variação histórica. A variação histórica tem relação com o tempo. Por exemplo, se nós pegarmos algum texto do século XVIII, nós vamos perceber uma forma diferente de se comunicar, de se expressar, de escrever, do que nós estamos acostumados a fazer hoje. Ou seja, a língua portuguesa ela vai variar através do tempo. Ou seja, variação histórica vai se referir às mudanças e transformações da língua ao longo do tempo, né? Isso vai se manifestar na forma como a gente fala ou na forma como a gente escreve. Por exemplo, vossa mercê era utilizado anteriormente nos séculos passados e com o passar do tempo foi substituída por você. Palavras como farmácia, filosofia eram escritas com PH, mas com o passar do tempo passaram a ser escritas com a letra F. A mesma situação com a palavra coisa. Coisa, hoje nós falamos coisa. Depois da variação histórica, nós temos a variação geográfica ou regional, ou seja, é uma mudança na situação de comunicação dependendo da região, do lugar que o falante vive. Por exemplo, se nós pegarmos alguém que mora no Rio Grande do Sul, ele vai ter uma forma de se comunicar diferente daquela, por exemplo, de alguém que mora no Nordeste. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Tu sabes onde fica a rodoviária? Esse uso aqui do tu, ele é muito comum no Rio Grande do Sul, o que não ocorre em algumas outras regiões do Brasil. Vixe Maria, de onde é você? Esse Vixe Maria aqui também é uma expressão mais típica do Nordeste, então a gente vai percebendo que a forma como as pessoas falam, elas variam de acordo com a localização. Depois da variação geográfica, que também é regional, a gente percebe que essa variação, ela também se refere ao ambiente em que a pessoa frequenta. Por exemplo, a forma como alguém que vive em uma cidade grande, uma metrópole, vai ser diferente daquela de quem vive no campo, né? Em fazendas, em sítios. Por fim, a gente pode resumir a variação regional como todas as formas diferenciadas do uso da língua portuguesa de acordo com a região, o estado ou o país do falante, certo? Nesse sentido, a gente pode ter o uso de palavras diferentes, como por exemplo, ó, no Nordeste a gente tem a macaxeira, que no Sudeste é falada como mandioca e em Minas é falado como aipim. Então, esses registros vão mudando de acordo com a região.
Agora, a gente tem a variação sociocultural, que vai depender do grupo social da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ela teve condições de vida, de frequentar uma escola, de estudar, de se formar, ela vai ter um conhecimento da língua portuguesa diferenciado daqueles que não tiveram tantas oportunidades, que não tiveram como frequentar a escola, certo? Isso a gente vai observar na forma como as pessoas falam. É diferente alguém que estudou, o jeito como se comunica com a língua portuguesa, para alguém que não teve a oportunidade de estudar. Isso também vai se referir à idade da pessoa. A forma como uma pessoa mais idosa fala, se comunica, é um pouco diferente de como um adolescente, por exemplo, vai se comunicar. As gírias, as palavras que vão utilizar vão ser diferentes. E também entra na variação sociocultural a profissão da pessoa. Por exemplo, uma médica ela vai utilizar certas palavras do ambiente de trabalho dela que serão diferentes, por exemplo, de um mecânico. O mecânico vai utilizar palavras do ambiente do trabalho dele diferentes de uma médica, diferentes de um advogado, de um professor, de um vendedor. Por isso, a gente considera a variação sociocultural aquela que se refere às diferenças no uso da língua de acordo com o grupo social, ou seja, se a pessoa teve condições de frequentar uma escola, a idade da pessoa ou a profissão. E por fim, nós temos a variação situacional, que vai se referir à situação de comunicação. Ou seja, se a gente está em casa, a gente vai utilizar a língua de uma forma. Se a gente, por exemplo, vai trabalhar, vai para a escola, a forma como a gente se comunica também vai ser diferente. Então, a gente utiliza a língua portuguesa dependendo da situação em que a gente está vivendo. Para resumir, variação situacional vai depender da situação comunicativa, ou seja, vai depender do momento, do lugar e da companhia do falante. Dependendo da situação que a gente esteja falando, nós vamos poder utilizar a linguagem culta ou a linguagem coloquial. Mas o que é linguagem culta? Padrão ou formal? É tudo a mesma coisa, certo? Padrão, culta e formal. O que é esse tipo de linguagem? É aquela linguagem que nós utilizamos em situações formais, em situações em que nós não temos familiaridade, para se dirigir a superiores, no trabalho, na escola. É uma linguagem que a gente tem mais cuidado ao se expressar, ou seja, a gente tenta evitar o erro na escrita, a gente tenta evitar o erro na pronúncia de palavras. Por exemplo, senhores, por gentileza, dirijam-se à sala ao lado. Toda essa frase aqui foi feita de forma correta, sem nenhum erro de gramática. Já a linguagem coloquial ou informal é aquela linguagem que a gente vai utilizar em situações mais simples e familiares, entre amigos, numa roda de conversa, sem muita preocupação se a gente vai estar cometendo erros, se a gente está pronunciando errado, se a gente está utilizando gírias, abreviações. Por exemplo, a gente vai ao cinema, Edu, tô morrendo de sede, cara. Ó, essa expressão a gente é muito comum em situações do dia a dia. A abreviação, por exemplo, tô, também é muito comum no dia a dia. Gírias também. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Abraço!